Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos o terceiro domingo da Quaresma. Que reconheçamos os nossos erros para assim sermos regenerados pela misericórdia do Senhor. No Evangelho deste domingo, Jesus se encontra com uma samaritana. A mulher se assusta com um judeu falando com ela, mas logo percebe que aquele homem não é alguém qualquer. Aquele era o próprio Messias, que veio para todos salvar. Ela então testemunha sua vinda para os de sua cidade. Que nós imitemos seu exemplo, testemunhando também as maravilhas que Jesus realiza em nossas vidas. Escute a homilia dominical do Padre Antônio José, nosso pároco, e envie alguém querido. Que Deus abençoe você e sua família. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la." Disse-lhe Jesus: "Vai chamar teu marido e volta aqui." A mulher respondeu: "Eu não tenho marido." Jesus disse: "Disseste bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Nisto falaste a verdade." A mulher disse a Jesus: "Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse a Jesus: "Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas." Disse-lhe Jesus: "Sou eu que estou falando contigo." Nesse momento chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: "O que desejas?" ou "Por que falas com ela?" Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: "Vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo?"
O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: Mestre, come. Jesus, porém, disse-lhes: Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si: Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhes Jesus: O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós, ainda 4 meses e aí vem a colheita? Pois eu vos digo, levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe. Pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava: Ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra e disseram à mulher: Já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, o trechinho do Evangelho de hoje conta para a gente sobre um dos encontros mais especiais que Jesus teve. Esse encontro tinha tudo para não acontecer e tudo para não dar certo, mas era Jesus. Jesus faz dar certo. Esse encontro foi tão especial para o próprio Jesus, que é a única vez em que Jesus diz a alguém com todas as letras quem ele é. Jesus esperava que as pessoas aos poucos fossem compreendendo. Ele dava sinais para que aos pouquinhos as pessoas pudessem descobrir. Mas dessa vez Jesus tinha pressa. Jesus estava indo para Jerusalém e ele estava passando pela Samaria. E ele sabia que não faria jamais a viagem de volta. Jesus tinha pressa de mostrar para essa moça que ele encontrou à beira do poço de Jacó quem ele era. Ele não podia ir embora sem que ela descobrisse quem ele era. A Bíblia diz que Jesus estava passando pela Samaria e Jesus, fazendo a viagem, deu uma paradinha para descansar. Os discípulos foram à cidade comprar alimentos e Jesus ficou sentado à beira do poço de Jacó, talvez esperando que alguém chegasse. Mas era muito difícil, era muito improvável que alguém chegasse, porque São João diz a hora, era 12:00. E naquele tempo, na Samaria, ninguém ia até o poço que ficava fora da cidade buscar água ao 12:00. Não era a hora. Estava todo mundo em casa, todo mundo se escondendo do calor do sol. As mulheres tinham saído cedinho, antes do nascer do sol, para buscar água no poço, para poder tocar o dia. Ninguém ia ao poço 12:00, a não ser essa moça. Na linguagem da Bíblia, poço significa coração. Se você der uma olhadinha na Bíblia, você vai ver que, no fundo, um poço sempre representa um coração. E não é difícil a gente entender o porquê disso.
Talvez, se a gente usar um pouquinho a imaginação da gente, a gente vai logo entender que de verdade a gente carrega dentro um poço. Falar de poço para as crianças ontem foi uma complicação, porque as crianças nunca viram um poço, né? Elas têm água encanada em casa desde sempre. Mas eu acho que a maioria de nós sabe que a gente vai a um poço buscar algo sem o qual a gente não consegue viver. A gente vai num poço porque ali tem algum recurso que a gente precisa. Água. Por isso dizer que Jesus se encontrou com aquela moça à beira de um poço, talvez signifique dizer que Jesus conseguiu chegar no coração dela. Porque o coração da gente é o nosso poço. É aqui que todo dia a gente tem que buscar aquilo que a gente precisa para ficar de pé. Às vezes do lado de fora é só um deserto, e a gente tem que descer nesse poço para buscar alguma coisa. Agora, não sei se você sabia, fique sabendo, naquele tempo, no tempo de Jesus, quando uma cidade era atacada por um exército, e essa cidade tinha muralhas muito boas, e o exército não conseguia entrar da cidade, o que o exército fazia para dominar a cidade era buscar o poço de onde a cidade se abastecia e envenenar o poço. Ou quando pessoas brigavam, quando caravanas de pastores brigavam por terra, quando uma caravana queria obrigar outra até que ir embora, ela jogava entulho no poço daquela caravana, e aquele lixo ali dentro fazia com que os outros não tivessem água e tivessem que ir embora. E Deus sabe que às vezes isso é o que acontece um pouquinho com a gente, né? O nosso poço pode ficar envenenado, a gente pode ver muito entulho sendo jogado no poço. Jesus sentou à beira do poço, esperando alguém que ele sabia que ia chegar, 12:00, e ela chegou. A Bíblia diz que era uma mulher samaritana, a quem Jesus pede: você me dá de beber, eu estou com sede. É Jesus quem puxa a conversa, é Jesus quem pede ajuda. A mulher estranha, porque primeiro, naquele tempo, como aliás até hoje no Oriente, fora de casa, homens e mulheres não conversavam, a não ser o pai com a filha, ou o marido com a esposa. E depois, Jesus era judeu, aquela mulher era samaritana, viviam pertinho uns dos outros, mas de jeito nenhum se tornavam amigos. Eram povos que não se entendiam. Ontem para as crianças eu disse que era tipo flamenguistas e vascaínos. Aí eu disse para as crianças: Jesus era o flamenguista, a mulher era a vascaína. Mas eles fizeram isso que vocês fizeram, né? Tinha tudo para não acontecer essa conversa. E acontecendo, tinha tudo para dar errado. Um judeu e uma mulher samaritana logo podiam começar a se ofender, logo podiam começar a dizer coisas que viam de errado um no outro, mas era Jesus. E Jesus pede: me dá de beber, eu tenho sede. Irmãos, é desse jeito que Jesus chega no poço da gente também. É sempre Ele quem dá o primeiro passo. A gente pensa que Ele está pedindo a nossa ajuda, né? Hoje eu vou lá na igreja. Eu vou dar uma ajuda lá na igreja. Vou fazer tal coisa. A gente pensa que Ele precisa da gente. Talvez Ele diga para a gente: eu tenho sede. Mas é sempre Ele quem dá o primeiro passo. É sempre Ele que faz com que esse encontro dê certo. A mulher reclama: o senhor é judeu, como é que o senhor está falando comigo que sou samaritana? E Jesus diz para ela: se você soubesse do dom de Deus. Vou dizer de outra maneira, porque são palavras que a gente não usa no dia a dia da gente. Se você soubesse o presente que Deus está te dando hoje,
você ia pedir para mim, dá-me de beber, e eu daria para você uma água que nunca mais ia deixar você com sede. Se você prestar atenção, parece conversa de doido, porque Jesus começa a falar uma coisa e a mulher começa a falar outra. Jesus fala de uma sede aqui na garganta, para falar de uma outra sede, mas ela não entende. No fundo, Jesus está falando de uma sede que todo mundo tem na alma. Ela também tinha. E ela começa a pedir: Senhor, me dá dessa tua água, para que eu não precise voltar mais nesse poço. Eu não quero vir mais aqui. Só que ela diz: mas espera aí, o senhor não tem balde, como é que o senhor pode me dar água de beber? O poço é muito fundo. Irmãos, essa frase talvez pudesse ser um pouquinho o retrato da gente, né? Senhor, o poço é muito fundo, tem muita coisa aqui que nem eu encontro. O poço é fundo, tem muita coisa aqui que nem eu acho, eu não consigo encontrar o final disso aqui. E como é que alguém pode me dar água se o poço é tão fundo? Eu tenho certeza que essa mulher estava dizendo coisas que ela própria talvez nem entendesse muito bem, mas era Jesus quem estava conduzindo a conversa. E aos pouquinhos, Jesus vai afunilando a conversa, para tudo ficar cada vez mais claro. Ele está falando com ela e está falando dela. Senhor, o poço é muito fundo, como é que o Senhor pode me dar de beber? Mas Jesus insiste: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais vai ter sede. Eu vou encher o seu coração, eu vou saciar, E aí Jesus percebe que a conversa está indo adiante, e que ele precisa tocar em algumas coisas um pouco mais difíceis. Então Jesus pede uma coisa para a mulher, porque, era um homem judeu conversando com uma mulher samaritana, e Jesus percebe: bom, eu agora preciso chegar um pouco mais fundo no poço, eu preciso fazer algo para que essa conversa continue. E Jesus diz a ela: vai em casa e chama o teu marido. Aparentemente era uma maneira de ele dizer: vai em casa e chama um outro homem do teu povo, para que ele fique com você e a gente possa continuar conversando. E aí talvez as pessoas não vão achar nada de estranho. Mas Jesus sabia que o pedido era muito maior e descia muito mais fundo no poço. Vai na tua casa e chama o marido para a gente continuar a conversa. E a mulher diz meio seca: eu não tenho marido. E Jesus trata do assunto com naturalidade, sem cobrar, sem condenar, e ainda dá um jeito de elogiar a moça. Nisso você disse a verdade, você é uma mulher verdadeira, você não tem marido, você teve 5, o que você tem agora não é seu, e a gente pode até imaginar, talvez fosse de outro, e talvez fosse por isso que essa moça não queria ir no poço no horário em que todas as mulheres da cidade iam, ou melhor, talvez fosse por isso que nenhuma mulher da cidade queria que ela fosse ao poço junto com elas. Vai pegar mal ficar junto dessa dona. A gente não quer papo com essa mulher, não. Vai em casa e chama o teu marido. Eu não tenho marido. É verdade, você é verdadeira, você teve 5, o que você tem hoje não é seu. Irmãos, Jesus não transforma isso num bicho de 7 cabeças. Jesus não diz: o que, você não tem marido? Mas espera aí, aqui nos meus arquivos está dizendo alguma coisa. Jesus não expõe mais essa mulher, Jesus simplesmente mostra que ele a conhece, e Jesus encontra um jeito de elogiá-la. Você é verdadeira. É desse jeito que Jesus trata a gente, e quando as nossas conversas com ele chegam em pontos difíceis, é desse jeito que ele faz para a conversa continuar.
Há momentos em que a gente conversa com Jesus e de repente a gente tem que tocar em assuntos que a gente não queria. A gente queria só falar de coisas boas, a gente queria mostrar que está tudo bem, só que de repente a conversa chega num ponto em que não está tudo bem, e Jesus sabe, e para a conversa não acabar, é Ele quem toca nas coisas, mas de um jeito sereno. Jesus não acusa, Jesus não transforma os nossos rolos em bichos de 7 cabeças, isso é a gente que faz. Jesus dá um jeito de valorizar a gente e dizer, olha, mas você tem uma coisa boa aqui. E a conversa continua. É claro que a mulher leva um susto e tenta fugir do assunto, né? E aí, em 30 segundos, ela vira teóloga. Senhor, sabemos que os judeus adoram a Deus no Monte Sião, em Jerusalém, no templo. Nós, samaritanos, adoramos a Deus no Monte Garizim, aqui na Samaria. Afinal de contas, onde é que se deve adorar a Deus? De onde é que saiu isso, gente? O assunto não era esse, o assunto era ela. Mas como a gente faz? Ela tenta fugir. Porque dizer algumas coisas, falar de algumas coisas, é muito complicado. E por mais que Jesus já tivesse mostrado que a conhecia, sabia da história dela, e por mais que Jesus não tivesse dado a impressão de que estava ali para brigar, ele chegou num assunto do qual ela fugiu. E Jesus não estava ali para falar de coisas, é esse o monte, é aquele o monte, a adoração a Deus é aqui ou é ali. Jesus estava ali para falar de gente. Por isso, até falando do assunto que ela pediu para ser tocado agora, Jesus muda a maneira de falar. Veja, Jesus não ignorou a pergunta da mulher, mas ela disse, onde é que se deve, qual é o lugar onde se deve adorar a Deus, cantar para Deus? E Jesus diz, mulher, o Pai do céu procura adoradores. Adoradores quer dizer que Ele procura gente. Ele procura gente. E gente que o adore com a sua verdade, em espírito e com verdade. De alguma maneira é como se Jesus voltasse. Olha, estamos falando de gente, não estamos falando de coisas. Estamos falando de você. Irmãos, quando a gente tiver vontade de fugir de Jesus, é sinal de que a gente está chegando com Ele naquilo que de verdade importa. A gente. Foge não. Não pergunta para Ele sobre o outro. Não pergunta para Ele sobre coisas. Continua conversando com Ele sobre você. Esse é o assunto importante para Ele. Nisso os discípulos começam a chegar e aí a coisa bagunça. Aparentemente. A mulher pergunta para Jesus, talvez vendo os discípulos vindo, escuta, quando vier o Cristo, quando vier o Messias, ele vai ensinar tudo para a gente, não é? E Jesus então, percebendo que o tempo estava pouco, diz para ela, mulher, o Messias que você está esperando, sou eu que estou aqui falando com você. Não espera mais, não busca mais. Você já deu tanta cabeçada nessa vida, você já se perdeu tanto, você ainda imagina, sou eu que estou aqui. Se você soubesse do presente que Deus está te dando hoje. E nessa hora os discípulos chegam e acham estranho, mas nenhum deles pergunta para a mulher, o que você quer? E nenhum deles pergunta para Jesus, o que houve, Jesus? Eles percebem que tem alguma coisa acontecendo ali. A mulher deixa o cântaro, porque devia estar pesado, e volta correndo para a cidade dela. E ela vem e diz para as pessoas o que aconteceu com ela lá junto do poço. Eu encontrei um homem que disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? Ele tinha dito que era. Irmãos, normalmente quando as pessoas procuram adivinhos, as pessoas procuram alguém que diga para elas o que elas têm que fazer. Se alguém se ilude
com a fantasia de que outra pessoa pode saber do meu futuro e saber o que eu tenho para fazer, essa pessoa vai procurar alguém que diga, faça isso, faça assim. Mas olha, Jesus não é um adivinho, e o que essa mulher diz para as pessoas que a impressionou em Jesus, foi que ele disse para ela tudo o que ela tinha feito. Mas a gente precisa de alguém que diga para a gente tudo o que a gente fez? Sabe o que a gente precisa? Porque a gente sabe as cabeçadas que a gente deu, mas a gente não sabe muito bem o porquê. E por que a gente continua tentando e repetindo histórias? A gente não sabe. E a gente não sabe o que faz a gente entulhar os poços da gente, mas às vezes envenenar o próprio poço da gente com coisas que não valem a pena. A gente sabe o que aconteceu com a gente, mas a gente é um mistério para a gente mesmo. E tem coisas que a nossa cabeça não... Por que eu fiz isso? Por que é assim comigo? Por que desse jeito? E a gente procura e não entende, a não ser quando a gente encontra Jesus. Ele diz o que a gente fez. Ele faz a gente entender porque a gente errou tanto. Ele faz a gente entender por que a gente fez tantas escolhas embananadas. Ele faz a gente entender o que estava procurando e faz a gente entender que estava procurando talvez algo muito bom, mas no lugar errado. Talvez essa mulher de 5 maridos e meio estivesse procurando algo muito bom, mas procurou de um jeito errado, no lugar errado. E talvez ela tenha se encontrado com Jesus, já imaginando em terminar com o meio marido, até que ela encontrou Jesus. Ele me disse tudo o que eu fiz. As pessoas da cidade foram lá para ver, e Jesus ficou lá 2 dias. Jesus estava pensando em ir embora para Jerusalém. Jesus pensou, quer saber? Espera, é aqui. E durante 2 dias ele ficou. E depois as pessoas começaram a dizer para aquela mulher, olha, a gente estava curioso a respeito dele pelo que você tinha dito, mas agora a gente acredita pelo que a gente ouviu dele. E eu fico pensando lá com os meus botões, será que Jesus disse para aquela gente o que eles tinham feito? Será que do jeito que Jesus fez com aquela moça, Jesus foi dizendo para cada um o que eles tinham feito? Não como um adivinho, ao contrário, que fala do que já aconteceu, mas ajudando aquelas pessoas a entender. Você está vendo como você deixou de buscar água viva no único lugar onde você poderia encontrá-la, no poço onde eu te dou essa água, e você estava buscando água para matar a sede em poços envenenados, rachados, entulhados, e de repente todo mundo começou a entender, ele me disse o que eu fiz. Irmãos, o que Jesus fez entrando na vida daquela moça, é o que Jesus faz quando ele entra na vida da gente. Talvez precise durar muito esse nosso encontro com Jesus, porque tem tanta coisa para a gente descobrir. O poço é tão fundo, e tem tanta coisa que a gente já viveu e já fez, e não sabia que estava fazendo, e não sabia por que estava fazendo, e não sabia o que a gente estava buscando, e por que nada matava a sede, porque a gente estava cavando, buscando água em poços cheios de entulho. O que Jesus fez na vida dela é o que Ele quer fazer na vida da gente. Hoje Ele adiantou um pouquinho o relógio, são 15 para as 11, ainda não é meio-dia. Mas hoje Ele quer fazer com a gente o que Ele fez com ela. E o poço hoje é aqui, fundo, talvez envenenado, talvez entulhado, mas aquele que crê em Jesus, voltam a correr dentro dele fontes de água viva. Ainda que o poço tenha sido entulhado, ele ajuda a gente a tirar o entulho. Se o poço estava envenenado, ele limpa essa água. Mas aquele que crê em Jesus, volta a ter água viva
dentro do seu poço. Aquele que crê em Jesus não é condenado por Jesus, ele não veio para ser mais um para condenar, ele veio para contar para a gente o que a gente fez e tratar isso sem fazer disso um bicho de 7 cabeças, só para dizer para a gente: pois é, vamos continuar essa conversa, porque você é uma pessoa verdadeira, a gente está jogando limpo. Tem um pedaço dessa história que é o depois, que talvez você não tenha percebido. Jesus vai embora, ele tem que ir para Jerusalém, porque ele sabe que em Jerusalém ele precisa completar a obra dele. Jesus morre, Jesus ressuscita, Jesus passa 40 dias com os seus discípulos, Jesus volta para junto do Pai, Jesus derrama o Espírito Santo sobre os apóstolos, reunidos com Maria e outras mulheres e discípulos de Jesus, no dia de Pentecostes. Os discípulos de Jesus começam a anunciar Jesus em Jerusalém, e depois de algum tempo, talvez alguns meses ou alguns anos, acontece uma perseguição em Jerusalém, e os discípulos de Jesus têm que ir embora da cidade, e o primeiro lugar para onde eles vão, Samaria. E quando eles chegam e começam a falar de Jesus, a fé explode na Samaria como se fosse um rastro de pólvora. Eles mandam mensagens para os apóstolos em Jerusalém: venham para cá, tem muita gente se convertendo, tem muita gente sendo liberta, tem muita gente desejando o Espírito Santo, venham para cá para nos ajudar. Irmãos, é claríssimo, e a igreja sempre pensou desse jeito, que quando os discípulos chegaram para anunciar Jesus depois de Pentecostes, talvez alguns anos depois, quando eles chegaram na Samaria, o que eles encontraram foi gente que lembrava de Jesus, e sabia que esse Jesus, que eles agora diziam que tinha morrido na cruz e ressuscitado, sabiam que ele tinha estado lá, e que ele tinha dito para eles tudo o que eles tinham feito. Talvez algum tempo depois, quando os discípulos chegaram na Samaria e falaram: olha, a gente quer falar para vocês do Messias, ele se chama Jesus. Talvez o pessoal da cidade tenha dito: mas a gente já sabia, ele falou para uma mulher da gente, e ela está aqui. É uma mulher muito especial, é uma mulher que diz coisas lindas sobre ele, falem mais dele, o que aconteceu com ele? Mas a gente sabe quem ele é. Ele esteve aqui e disse para a gente tudo o que a gente fez. Irmãos, esse é Jesus que morreu, que ressuscitou, que hoje está aqui com a gente, num lugar um pouquinho mais fresco que o poço de Jacó, mas talvez junto de um poço muito mais fundo, que é o nosso coração. Esse Jesus quer dizer para a gente que ele nos conhece, e ainda assim ele quer continuar conversando com a gente. Talvez se as pessoas de verdade soubessem quem a gente é, coisa que nem a gente sabe muito bem, talvez elas acabassem com a conversa. Olha, eu lamento, mas eu não tenho estrutura para conversar com você não. Eu não dou conta disso que você está me dizendo. Jesus sabe e quer continuar a conversar com a gente, e quer ajudar a gente a entender a vida da gente de um jeito melhor, e descobrir que ele tem água viva, o único que tem água viva para matar a sede do nosso coração. Quem sabe depois de encontrar Jesus, a gente também não vai poder dizer como essa mulher para outras pessoas: eu encontrei alguém que me fez entender o que estava acontecendo aqui dentro. Eu encontrei alguém que me fez descobrir o poço que eu carregava dentro e que estava cheio de entulho. Ele limpou esse entulho e me fez descobrir aqui dentro água viva de novo. E quem sabe, dizendo isso, a gente não vai ajudar outras pessoas a buscarem por ele, a encontrá-lo junto do poço delas também, para que um dia muita gente possa dizer: a gente sabe quem é esse Jesus, ele tem estado com a gente e ele tem feito muito bem ao nosso coração, porque ele faz brotar água viva do poço da nossa alma de novo.
que a gente possa hoje ter o nosso encontro com Jesus como essa mulher teve, e que esse encontro não acabe, que esse encontro continue a vida toda da gente, que esse encontro ajude a gente a descobrir nele perdão, misericórdia, paciência, bondade, verdade, para nos ajudar a começar uma vida nova, uma vida melhor, que quem sabe vai ser um sinal incrível para quem estiver perto da gente. Alguém, essa pessoa aí, eu, você, que encontra Jesus, não muda tudo de um dia para o outro não, viu? Fica tranquilo, não é uma mágica, mas recebe uma marca que nada nesse mundo apaga. Essa marca a gente carrega com a gente, e ela faz a diferença não só para a gente, que a gente possa, encontrando o Senhor, nunca mais perdê-lo, e encontrar nele a paz e o recomeço que a gente precisa, como a mulher junto do poço de Jacó.